Olá! No meu último vídeo, eu comentei sobre os primeiros anúncios do Paulo Guedes, que, ao que tudo indica, será o ministro da Economia do governo Bolsonaro, e um desses anúncios diz respeito à venda de parte das reservas para a redução da dívida pública. Isso gerou muita dúvida, o pessoal pediu para eu fazer um vídeo mais didático sobre o assunto, e a ideia é essa, apresentar em termos bem resumidos o que são essas reservas, onde elas estão aplicadas, qual o montante delas, como que o Banco Central conseguiu acumular reserva, para que elas servem e quais são os prós e os contras dessa proposta do Paulo Guedes. Então, em primeiro lugar, o que seriam essas reservas? Elas são um colchão de proteção em torno de 380 bilhões de dólares gerenciadas pelo Banco Central. E elas estão aplicadas em quê? O pessoal costuma pensar em ouro, mas ouro é menos de 1% das nossas reservas. Assim, em torno de 3 bilhões de dólares das reservas estão aplicadas em ouro. Quase 90% está aplicado em títulos governamentais e quase 10% em títulos de bancos centrais. A gente tende a pensar Banco Central como governo, mas tem lugar que o Banco Central é privado. E qual a denominação de moedas? Pouco mais de 80% estão em títulos denominados em dólares e quase 20% em títulos denominados em euros, em dólar canadense, em libra esterlina, dólar australiano, em ien, ou seja, em moedas fortes. Fazendo a regra de 3, fica bem claro que a maioria das reservas estão aplicadas em título do governo americano. Então, o Brasil é um dos maiores, o Banco Central do Brasil é um dos maiores credores do Tesouro norte-americano. E isso é uma informação que o Banco Central publica. Tem o relatório das reservas, onde tem a composição, onde elas são investidas e tudo mais. E como que um país adquire reservas? Em geral, isso tem a ver com as relações com o exterior dele. O primeiro jeito de se adquirir reservas é se endividando externamente, ou seja, o Banco Central do Brasil adquire empréstimos com o FMI, com o Tesouro Americano e constitui reservas. Foi o que o Brasil fez, por exemplo, em 98, quando a gente sofria ataque especulativo, teve lá um encontro do Bill Clinton, Fernando Henrique e tudo mais, conseguimos adquirir uma parte das reservas para o Banco Central intervir no câmbio. A Argentina agora está fazendo a mesma coisa, se endividou junto ao FMI, tomou um empréstimo para aumentar o volume das reservas. Uma outra maneira é o Banco Central enxugar parte do excesso de dólares no mercado, quando há excesso, obviamente, e montar reserva a partir disso. Foi basicamente isso que o Banco Central fez na década passada e no começo dessa década. E em 2002, o volume de reservas era em torno de 40 bilhões de dólares. E hoje, pouco mais de 380 bilhões de dólares. Foi tudo adquirido nesse meio tempo. E qual a forma, como que ele paga por essas reservas? Grosso modo, ele poderia usar um superávit fiscal. Então, o setor público tem superávit, e aquele dinheiro, em vez de ir para o caixa único do Tesouro, vai para adquirir reservas. O setor público brasileiro é estruturalmente deficitário, então essa alternativa não está posta. Ele pode emitir dívida interna para adquirir reservas. De acordo com o último dado publicado pelo Banco Central, a dívida pública bruta era de cerca de 77% do PIB, e a dívida líquida era em torno de 52% do PIB, ou seja, há uma diferença de 25% do PIB que são ativos do setor público. E quais são esses ativos? Grosso modo, não é só isso, mas são os principais. 20% do PIB são as reservas e quase 5% do PIB são os aportes do Tesouro no BNDES, ou seja, o Tesouro aporta títulos no BNDES, o BNDES empresta para agentes privados, geralmente na área de infraestrutura, e o BNDES remunera o Tesouro por esses títulos. Essa questão do Tesouro com o BNDES é um tópico interessantíssimo, mas não faz parte dessa apresentação. Aqui, o importante para se fixar é que cerca de 80% da diferença entre a dívida bruta e a dívida líquida diz respeito às reservas. O Tesouro deve aqui dentro, mas ele é credor, o Banco Central é credor lá fora, com o que ele tem nas reservas. E aí a gente entra num primeiro problema desse acúmulo de reservas, que é o diferencial de taxa de juros. Ano passado, por exemplo, a dívida mobiliária interna do Tesouro custou pouco mais de 10%.
enquanto as reservas foram remuneradas, elas renderam 3,8%. Essa diferença, né, é pagamento de juros pelo setor público brasileiro. É claro que nem sempre é assim. Por exemplo, em 2008 e 2015, anos nos quais houve expressiva desvalorização cambial, as reservas renderam mais de 40%. Né? Mas, via de regra, existe esse diferencial. A taxa de juros aqui é muito maior que a taxa de juros dos países nos quais a gente tem reservas, né? Como Estados Unidos, Canadá. As pessoas tendem a fazer uma comparação que é um pouco indevida, e elas subestimam o problema, que é comparar a Selic, hoje em 6,4% ao ano, com a taxa do Fed, entre 2% e 2,25% ao ano. E por que subestima? Porque nem todos os títulos brasileiros pagam Selic. Existe um título que paga inflação mais um spread, título pré-fixado, né? Então não é exatamente isso. A dívida pública aqui custa um pouquinho mais que Selic. E lá fora também tem títulos longos, enfim. É claro que lá a diferença não é tão grande quanto aqui, por isso que eu disse que essa questão de usar Selic contra a taxa do Fed é mais fácil, né? São dois números que a gente tem de cabeça, mas não explica, ela acaba dando uma ideia um pouco equivocada do que é o problema. Mas, de todo modo, tem esse custo fiscal, supondo que o câmbio fique constante, aí também dá uma ideia do que está em jogo na questão das reservas. E para que elas servem? Elas servem para o Banco Central intervir no mercado de câmbio. No caso de um regime de câmbio administrado, o Banco Central se compromete ou com um determinado patamar de taxa de câmbio, o caso da Argentina da época do 1 para 1, então o Banco Central comprava e vendia dólares para a cotação ficar no 1 para 1, ou no caso do Brasil, o Banco Central se comprometia com uma banda cambial, ou da Argentina atual também, né? O Banco Central lá se compromete com se o dólar ficar acima de uma determinada cotação, o Banco Central entra vendendo dólares até que a cotação fique dentro daquilo que o Banco Central, do compromisso dele. O problema desse tipo de arranjo é que ele depende de uma inflação interna igual à inflação externa. No caso brasileiro dos anos 90, ou mesmo da Argentina agora, ela tem esse desafio. Se a inflação fica muito elevada, o que acontece? Os preços internos ficam caros, os importados ficam super competitivos e o país começa a ter déficit. Com o tempo, aquela sangria de recursos acaba fazendo com que o Banco Central gaste todas as reservas, eventualmente se endivide lá fora e não tenha como segurar a paridade. E aí tem que ter uma desvalorização da taxa de câmbio, como que a gente teve em 99. Ou promover ajustes super recessivos para tentar fazer com que os preços internos baixem, salários baixem. É o que a Grécia está tentando fazer hoje em dia. E claro, tem casos também mais radicais, onde o Banco Central tenta vender numa determinada cotação, que é completamente descolada da realidade, mas ele não abre mão daquilo. E aí o que vai acontecer? O que ele vai oferecer para o mercado de câmbio é muito menor do que a demanda do mercado. E aí os agentes vão criar um mercado negro. A Argentina em 2014, 2015 estava nessa. Tinha uma cotação oficial, que era uma cotação muito baixinha do dólar, tinha um mercado paralelo com uma cotação bem mais alta. A Venezuela também é assim. O Banco Central de lá se compromete com uma taxa que não tem relação com os fundamentos do país. Quem pode, compra tudo que pode naquela taxa e vai uma demanda para o mercado negro. No caso brasileiro, não é essa a questão. A gente não tem um mercado negro de taxa de câmbio, mesmo porque desde 1999 temos um regime de câmbio flutuante. A ideia básica é, estão saindo dólares, a cotação do dólar aumenta, estão entrando dólares, a cotação diminui. E aí tem um equilíbrio de mercado. Mas é simplista demais a questão, porque os ajustes de mercado não são imediatos, muitas vezes são traumáticos demais, o mercado tende a reagir com desespero a alguns anúncios, enfim, a informação nova, e a ideia é que o Banco Central tende a fazer intervenções no mercado para que esses ajustes não sejam tão traumáticos. Aqui no Brasil, o Banco Central não se compromete com nenhum nível da taxa de câmbio. Né? Então, a ideia dele não é levar o dólar para um determinado patamar, é fazer com que diminua a volatilidade, tornar o ajuste menos traumático. Senão, imagina, o dólar está subindo, aí ninguém sabe para onde, o exportador pensa, bom, não vou fechar meu contrato de exportações,
porque o dólar está subindo, eu não sei para onde ele vai. E aí a gente começa a exportar menos, e aí cria uma demanda real para o dólar subir. Ou o dólar está caindo, o importador pensa a mesma coisa, para de importar. Né? Então, esses ajustes não costumam ser tão suaves. E aí tem o que a gente chama de flutuação suja. Mas é claro que num regime de câmbio flexível, como se tem no Brasil, o nível de reservas ideal é muito menor do que num regime de câmbio administrado, né? Porque os desequilíbrios fundamentais, o mercado se regula. E tem outra coisa também. Nem todo desequilíbrio no mercado de câmbio vai ser resolvido por uso de reservas. Muitas vezes, por exemplo, não existe um problema de oferta e demanda de dólares no mercado à vista, é por outra coisa. Um exemplo que a gente tem aqui no Brasil recente foi o que aconteceu quando foram divulgados áudios do Temer, né, da JBS, enfim, que houve um grande estresse de mercado. Não afetou naquele momento a demanda por dólares no mercado à vista, não aumentou o nosso déficit, o mercado à vista continuou operando igualzinho. Mas os agentes, com medo do que ia acontecer, com pânico, começaram a comprar dólar no mercado futuro. Se o Banco Central chegasse naquele momento, intervindo no mercado à vista, o que aconteceria? Ele distorceria a cotação no mercado à vista e o problema do mercado futuro continuaria. Então, o que o Banco Central fez? Ele emitiu swaps. E isso é um outro instrumento de política monetária. O que são swaps? Apesar do nome parecer complicado, ele é um instrumento bem simples. Em inglês, a expressão significa troca. É uma troca de rendimentos. O Banco Central, por meio do swap, que é um contrato, ele paga a variação cambial, ou seja, se o dólar subir, o Banco Central vai pagar muito. E a parte privada vai pagar a variação da taxa Selic. Então, se o Banco Central tiver que subir muito a Selic, a outra parte vai ter que pagar mais para o Banco Central. Aquilo é calculado diariamente e feito um ajuste, mas a ideia básica o Banco Central, com isso, recebe a variação da Selic e a outra parte recebe a variação do câmbio. E as partes, o pagamento é feito só pela diferença. Né? Hoje, o estoque de swaps está em pouco menos de 70 bilhões de dólares, com contratos com vencimentos escalonados. O último vencimento é 1 de outubro de 2019. Mas é uma outra maneira de intervir. Muitas vezes, por exemplo, agora, o Banco Central até poderia se desfazer das reservas, mas não resolveria o problema. Então ele acaba renovando o estoque de swaps. Isso já chegou, o estoque de swaps já passou de 100 bi. Né, em 2014, para mais de 100 bilhões de dólares. Chegou a ser reduzido a quase 20 bilhões de dólares e teve que aumentar de novo depois do evento da JBS, depois teve eleição e tudo mais. Até tem gente que hoje ali no Valor Econômico que defende que antes do Banco Central se desfazer das reservas, ele deveria deixar os swaps vencerem ou recomprar swaps, né, de alguma maneira fazer com que eles zerar o estoque de swaps antes de começar a se livrar das reservas, e aí é um debate bem técnico de como operacionalizar isso. E quais seriam os principais problemas de se reduzir as reservas? Porque eu falei da principal vantagem, que é pagar menos juros e ter uma dívida bruta menor. O primeiro é o seguinte: o Brasil é um país com a maioria dos indicadores no Brasil está muito ruim. Viemos de uma recessão onde o PIB caiu mais de 7% entre 2015 e 2016. A gente não está mais em recessão, mas o crescimento ano passado foi 1%, esse ano vai ser pouco mais de 1%, ou seja, não recuperamos o nível pré-crise. O desemprego está em 2 dígitos. A inflação não é um problema, né? Foi um problema até meados de 2016, já não é mais, está dentro da meta. Temos um déficit primário estrutural, que aí é um problema. Uma parte dele é por causa da recessão, outra parte é porque está estrutural mesmo, então ninguém sabe muito bem como isso vai ser resolvido. Paulo Guedes até tinha sinalizado uma CPMF, foi rechaçado, enfim. E não tem muito para onde cortar, porque tem muito pouca despesa para cortar. O que foi cortado desde 2015 já está no limite. O próximo presidente vai ter pouco espaço para cortar isso daí. Então, com corte de despesa é difícil. Somos classificados como grau especulativo. Enfim, a economia brasileira está numa situação muito precária, mas aí todo mundo lembra. Mas a economia brasileira tem um volume elevado de reservas e isso garante muita coisa. Vender essas reservas poderia passar uma impressão de vulnerabilidade. Então,
é uma questão a se levar em conta. A outra questão, e essa para mim parece a mais problemática, é como operacionalizar isso no curto prazo, sendo que não há uma escassez de divisas no mercado à vista. E aí o Paulo Guedes não deu detalhe nenhum, então a gente fica na dúvida de como seria isso, né? Tem gente que quando eu comentei sobre isso, falou, mas uma parte disso poderia ser usar as reservas para diminuir a dívida externa pública. E aí tem um problema. Dessa dívida externa pública, uns 4 bilhões de dólares são dívida do Banco Central, e tem muito mais a ver com a operação do Banco Central mesmo do que uma dívida para financiar a despesa do Banco Central. Então, não é uma dívida para se pagar. E uma outra parte, quase 70 bilhões de dólares, diz respeito à dívida do Tesouro. Mas também não é uma dívida que o Tesouro precisa para se financiar. São títulos de longuíssimo prazo que o Tesouro tem lá fora, até para poder formar o risco país. E uma outra parte é dívida do Tesouro Nacional e de entes subnacionais com organismos multilaterais, né, como obras públicas financiadas pelo Banco Mundial, enfim. Então, não tem muito como fazer isso. A nossa dívida externa é uma dívida muito longa, a dívida pública, né, com taxas bastante amigáveis. Toda ela é uma dívida externa importante para se formar risco país, para financiar a infraestrutura. Então, não vejo muito como isso poderia ser feito. Então aí fica uma dúvida mesmo dessa operacionalização, falta esse detalhe fundamental. Então, basicamente a ideia é essa. A proposta de abater dívida pública com o uso das reservas tem uma racionalidade, né, que seria diminuir a dívida bruta, diminuir a carga de juros, algo que em si seria maravilhoso. Por outro lado, não fica claro como isso seria operacionalizado sem distorcer o mercado de câmbio. Imagina, o Banco Central liquidando 100 bilhões de dólares em reservas, isso inundaria o mercado de câmbio, sendo que a gente não tem nenhum déficit, né? E aí fica meio estranho ver como que isso ia acontecer. E também passar uma impressão de desespero e ser interpretado como sinal de fraqueza do país. Foi interessante que depois que eu comentei sobre a dúvida que eu tinha sobre a medida, o próprio Paulo Guedes deu uma declaração que deu uma pista interessante. Ele falou o seguinte: a gente, por exemplo, o Banco Central usaria se o dólar passasse de 5. Aí deu a entender o seguinte: olha, talvez exista um limite para a taxa de câmbio. Mas também não diz muita coisa, porque as reservas existem para isso. Se tiver ataque especulativo, vão usar reserva, é um pouco tautológico, né? Elas existem para isso. Então a dúvida persiste. Acho que falta muito detalhamento do que vai ser feito. A gente tem que aguardar os próximos capítulos. O que eu espero com esse vídeo é que a questão fique mais clara, assim, para quem tem dúvidas para entender esse assunto. Então é isso. Obrigado. Tchau.